Encontre a distância entre as retas R, 2, 5, menos 1, mais t que multiplica 4, 4, 2, e S, 5, 1, 3, mais t vezes 2, 2, 1. Para resolvermos esse exercício, nós vamos considerar então as equações das retas R e S. A reta R ela é dada então por 2, 5, menos 1, mais t que multiplica o vetor 4, 4, 2. Nós temos também a reta S, e essa reta S, ela corresponde então a 5, 1, 3, mais t que multiplica o vetor 2, 2 e 1. Para determinarmos a distância entre essas duas retas, primeiro nós temos que identificar qual é a relação que há entre essas retas, e para isso nós vamos utilizar então os vetores diretores de cada uma dessas retas. Então note que na reta R nós vamos ter aqui como vetor diretor o vetor U, e esse vetor U aqui, ele tem as componentes 4, 4, 2. Na reta S, nós temos aqui o vetor V, e as componentes de V correspondem a 2, 2 e 1. Nós podemos observar que U é dado por 2 vezes V, já que cada componente do vetor U corresponde ao dobro das respectivas componentes do vetor V. Então, como nós temos aqui a relação U igual a 2V, nós podemos concluir então que essas duas retas são paralelas. A distância entre essas duas retas é dada pela fórmula D de R até S, então essa distância aqui entre as retas R e S corresponde ao módulo do produto vetorial V cartesiano BA. E nós vamos dividir essa expressão pelo módulo do vetor V. E quem é o vetor BA? Nós vamos escrever então BA como sendo A menos B. Então nós vamos considerar aqui o ponto A, o ponto da reta R, nesse caso 2, 5, menos 1, menos o ponto B, que é o ponto que pertence à reta S. Nesse caso nós temos 5, 1 e 3. E fazendo subtração aqui, nós vamos ter como resultado 2 menos 5, menos 3, 5 menos 1, 4, e menos 1 menos 3, menos 4. Então, menos 3, 4, menos 4 é o vetor BA. Para determinarmos a distância, então, entre as retas R e S, o primeiro passo é calcularmos V cartesiano BA. Para isso, então, nós vamos escrever aqui o determinante, onde a primeira linha é formada pelos vetores canônicos I, J, K. Pela regra de Sarros, nós vamos repetir aqui os dois primeiros elementos, então I e J nós vamos repetir. Na sequência, nós vamos colocar aqui as componentes do vetor V, nesse caso 2, 2 e 1, repetindo os dois primeiros elementos, nós temos ali 2 e 2. E a última linha é formada pelos elementos do vetor BA, nós temos então menos 3, 4, menos 4, repetindo então menos 3 e 4. Nós vamos fazer então as respectivas multiplicações, primeiro no sentido da diagonal principal, então I vezes 2 vezes menos 4, o resultado corresponde a menos 8i. Na sequência, J vezes 1 vezes menos 3, nós temos então menos 3J, e K vezes 2 vezes 4, o resultado corresponde então a 8K. Na diagonal secundária, nós vamos fazer as multiplicações e nós vamos inverter o sinal. Então, menos 4 vezes 2 vezes J, o resultado é menos 8J. Com o sinal trocado, então, mais 8J. 4 vezes 1 vezes I, nós temos então 4I, com o sinal trocado, menos 4i, e finalmente menos 3 vezes 2 vezes k, menos 6k, com o sinal trocado, mais 6k. Somando agora os termos semelhantes, então menos 8i com menos 4i, o resultado corresponde a menos 12i, menos 3j mais 8j, então nós temos aqui mais 5j, e finalmente 8k mais 6k, nós temos então mais 14k. Nós precisamos agora calcular o módulo do vetor menos 12, 5, 14. Então, esse módulo do vetor V cartesiano BA, ele é dado então pela raiz quadrada de menos 12 elevado ao quadrado, mais 5 elevado ao quadrado, mais 14 elevado ao quadrado. Bom, fazendo aqui as potências, nós temos então que o módulo de V cartesiano BA corresponde então à raiz quadrada de menos 12 ao quadrado, o resultado corresponde a 144, mais 5 ao quadrado, 25,
mais 14 ao quadrado, 196. Efetuando a soma, nós temos então aqui a raiz quadrada de 365, e essa raiz aqui, ela vai ser igual então a 19,10497. Na sequência, nós vamos calcular o módulo do vetor V, e aí nós vamos fazer a divisão, então, do módulo de V cartesiano BA pelo módulo de V. O módulo do vetor V corresponde à raiz quadrada das componentes de V, cada uma delas elevado ao quadrado e somadas. Então, nós sabemos ali que o vetor V é dado por 2, 2 e 1. Então, nós vamos fazer aqui 2 elevado ao quadrado, mais 2 elevado ao quadrado, mais 1 elevado ao quadrado. O módulo do vetor V, então, é a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, 4, mais 2 elevado ao quadrado, 4, mais 1 elevado ao quadrado, 1. Efetuando as somas, nós temos então que o módulo de V é a raiz quadrada de 9, e essa raiz corresponde a 3. Então, nós sabemos que o módulo de V é igual a 3. Bom, nós já temos então o módulo do vetor V cartesiano BA, nós temos o módulo do vetor V. Então, para determinarmos a distância entre as retas, basta utilizarmos então a divisão desses valores. Então, nós vamos calcular a distância da reta R até a reta S, como sendo então a divisão do módulo de V cartesiano BA. Nós já fizemos os cálculos desse módulo que corresponde a 19,10497 pelo módulo do vetor V, que é igual a 3. E efetuando essa divisão, a distância então de R até S, ela corresponde a 6,37.